existem diversos bancos de dados que você pode utilizar que tem SQL, tá, gente? Vários, 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 vários. Né? Acredito que o mais conhecido pelo pessoal do mundo open source, né, seja o MySQL, tá bom? O MySQL, ele é muito falado, muita gente utiliza, até muito por causa do WordPress, né? O WordPress, muita gente ama e muita gente odeia o WordPress, mas o WordPress, ele é responsável aí por terem por volta de 20 a 30% dos sistemas, né? Dos sites que existem no mundo, né? Ao redor do mundo na internet, utilizam o WordPress. Então, o WordPress acabou, de uma certa forma, alavancando aí o MySQL, então por isso que o MySQL também ele é bem famoso, tá? Mas os bancos de dados mais profissionais que eu trabalhei, aqueles mais parrudo de empresas comerciais, empresas grandes, né, que eu já trabalhei, são dois, né, que é o SQL Server, tá? Então o SQL Server é um banco de dados que, assim, a maioria das empresas grandes, bancos, né, e outras empresas grandes que eu já prestei consultoria, já trabalhei, já dei treinamento, de alguma forma utilizam, tá? Então, SQL Server é algo bem fundamental aí para o mercado de trabalho. Outro também, que é muito conhecido para o mercado corporativo, é o Oracle, tá? Então, o SQL Server, ele é um banco de dados da Microsoft, né? É o banco de dados profissional da Microsoft, e que a maioria das empresas grandes que trabalham com este ambiente, né, o ambiente Microsoft, acaba utilizando, né, o SQL como a sua linguagem, não, sua linguagem não, a sua ferramenta, né, de banco de dados profissional. A outra gigante do mercado, né, como eu estava falando para vocês, é a Oracle, tá bom? A Oracle, que é uma empresa que começou ali montando o banco de dados Oracle, cresceu, 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 cresceu. Depois de um tempo, ela comprou o Java, depois de um tempo, ela comprou o MySQL, né? Ou seja, é uma empresa gigante também, a Oracle, que tem o seu banco de dados também de forma profissional, tá? E diversas empresas grandes também utilizam o Oracle como as suas bases de dados principais, tá? Então, empresa comercial, e já vai a dica para vocês também, né? Ah, Danilo, eu quero ser um analista de dados, né? Qual banco de dados que eu devo talvez entrar mais a fundo? Esse é o meu histórico de trabalho, tá, gente? Então, eu quero passar para vocês o meu histórico de trabalho. Não necessariamente o que funcionou para mim vai funcionar para você, mas foi o meu histórico de trabalho e a minha experiência que eu estou passando para você. Então, o que eu gostaria de deixar na cabeça de cada um de vocês que estão aqui é o seguinte: vocês têm que pensar por vocês mesmos, tá bom? Então, pensem por vocês mesmos, ok? Olha só que interessante. Eu trabalhei com essas bases de dados. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, essas bases de dados possam ser não mais tão utilizadas por grandes empresas. Eu não sei, entende? São empresas ligando com empresas, ajudando empresas a construir, e pode ser que surja do nada uma outra empresa que vai trabalhar e vai ser mais popularizada e tudo mais. Então, gente, não tome algo que alguém vai falar para você, arrisca, né? Não ache só porque o Danilo falou que é aquela que eu devo estudar e etc. Faça pesquisa por vocês mesmos também, estuda, né? Dá uma olhada no mercado de trabalho, estude qual empresa você quer entrar e qual a tecnologia que aquela empresa trabalha, tá bom? Não vá só pela cabeça do fulano ou do ciclano e etc, tá bom? Então, eu gosto muito de fazer com que vocês pensem por vocês mesmos, tá bom? Então, isso é importantíssimo, tá? Eu não quero um aluno que só copia e cola código, copia e cola código, copia e cola código. Eu não quero um aluno robô, eu quero pessoas pensantes, né? E é isso que eu venho fazer aqui, tá bom? Então, na minha carreira, né, desde quando eu comecei até hoje, em alguns treinamentos que eu dou, né, eu sempre vejo empresa grande interagindo com empresa grande, mesmo porque uma empresa grande precisa de um suporte mais apurado, precisa de profissionais mais apurados, né, e muitas vezes uma empresa grande trabalhar com algo totalmente open source, eles acabam ficando um pouco de receio, sabe? Porque não tem aquele cacique, não tem aquela pessoa que ele pode chegar e falar assim, não, eu quero que você me ajude, eu quero, quem é o responsável principal por esse banco de dados? Para quem eu posso falar com o dono
desse negócio, então eu quero falar com o dono desse negócio, para esse dono desse negócio me ajudar, tá bom? E o que eu vejo muitas vezes é a Microsoft trabalhando muito no corporativo, por isso que o SQL Server ele é muito utilizado por empresas grandes, tá? Não só o SQL Server, como também o Oracle. Então, almejo trabalhar numa empresa grande como analista de dados, é bem provável que você vá trabalhar usando o banco de dados SQL Server ou o banco de dados Oracle, tá bom? Agora, vou trabalhar numa startup, né, numa empresa que está começando, ou numa empresa que já tem aí um certo nome no mercado, ou vou desenvolver um sistema, hoje está muito em alta, né, você desenvolver páginas de lançamento, hoje muita gente está vendendo infoproduto, né, graças lá ao Érico Rocha, né, então tem bastante gente vendendo seus conhecimentos pela internet, tem muita gente construindo lançamentos e etc e tudo mais. Para essas startups, para essas empresas que estão começando, é bem provável que você vá pegar um banco de dados MySQL, tá? Em alguns casos, você vai pegar também um banco de dados Postgre. Então, quando você vai trabalhar numa agência, ou numa empresa, ou numa startup, né? Ou seja, alguma empresa que está começando, é bem provável que você vá para esses bancos de dados, né? Ou seja, MySQL, esse aqui a probabilidade é muito maior, né? Porque tem muito menos não, tem muito mais, o número de pequenas empresas é muito maior do que de grandes empresas, tá? Então, a probabilidade de você trabalhar com esses outros bancos de dados também é bem grande. Então, você vai encontrar em pequenas empresas aí MySQL, você vai encontrar Postgres, você vai encontrar MariaDB, né? Então, esses bancos de dados você vai encontrar. Alguns cenários, né? Você vai encontrar também MongoDB, né? Para algumas empresas que vão estar fazendo ali microserviços e tudo mais, tá bom? Então, esse é o histórico. Então, baseado nessas informações que eu estou passando para vocês, vocês precisam juntar na cabeça de vocês cada ponto e ligar, tá? Então, ligar cada ponto que eu estou falando aqui e pensar, poxa, eu quero ir mais para o mundo das startups. Vamos supor, eu quero ir para o mundo das startups porque a probabilidade de eu virar um CTO nessa empresa pode ser maior, porque uma startup está começando agora, e se eu começar e jogar o jogo junto com aquele empresário, pode ser que lá na frente eu até vire sócio da empresa. Então, se esse é seu pensamento, de repente uma SQL, um Postgre, MariaDB, MongoDB, seja o seu foco aí de estudo. Eu vou mostrar todos eles para vocês, tá bom? Agora, não, poxa, eu sonho em trabalhar numa empresa grande num modo corporativo, né? Ou seja, aquelas empresas que mexem, sei lá, com bolsa de valores, com dinheiro e com várias outras coisas, normalmente banco, né, faz essas coisas assim, e eu quero fazer alguns relatórios, algumas análises, tá? Então, pelo meu histórico de trabalho, por todas as empresas que eu já dei treinamento, então, opa, nesse cenário aí, então, vejo que talvez seja melhor eu estudar um MySQL mais a fundo, um SQL Server mais a fundo, um Oracle mais a fundo, tá bom? Então, é nessas dicas que eu dou para vocês, pela minha experiência de trabalho, mas não vá somente por mim. Faz o estudo de mercado você também, tá bom? Você precisa ser responsável por suas ações, não só jogar as ações porque alguém falou para você, tá bom? Então, pense nisso.